observando o que o Paulo falou aos Colossenses, pedindo auxílio aí a Emmanuel e a Chico Xavier, né, para que possamos fazer uma reflexão sobre as palavras de Paulo, em que Paulo fala: perseverai em oração, revelando nela com ação de graças. Então basta eu me concentrar em oração e ficar sentado à beira do caminho ou um canto de forma inerte, esperando as coisas acontecerem? Então nós temos que, enquanto estiver orando, a gente está trabalhando e procurando ser merecedor do que nós estamos almejando. Eu lembro de Divaldo Franco, que disse que levou faixa de 7 anos para se harmonizar com um obsessor, com máscara de ferro. 7 anos. Uma pessoa que vem trabalhando como missionário, nos mostrando a caridade, praticando a doutrina com afinco, numa dedicação tão grande ao próximo, e mesmo assim, 7 anos junto com o obsessor, é uma provação grande. São dívidas de vidas passadas, de fato, quem tem um entendimento, e que precisava se resgatar. E então ele, em oração e trabalhando e pedindo perdão pelos atos que fez anteriormente a esse máscara de ferro, amando, não posso dizer exatamente que ele fosse o inimigo, mas que havia uma dívida, e então ele tentava resgatar, e trabalhando com amor ao próximo. Esses 7 anos passou. Eu tive uma experiência na vida em que eu passava por uma situação tão difícil. Eu me mantive em oração durante 9 anos, e arregaçando a manga, trabalhando no que eu estava almejando. 9 anos, nunca desisti. Eu sempre me entregava na prece pelos fatos, achando que para ser merecedor eu tinha que trabalhar. E eu fui atrás, arregacei a manga e trabalhei. Então, no início da página, tem uma parte em que diz que muitos crentes estimariam movimentar a prece, qual se mobiliza uma vassoura e um martelo. Então, quer mobilizar esta prece como se fosse simplesmente uma ferramenta inerte. Irmão, é como eu falei no início: se você se colocar em oração e sentar e esperar, vai praticando, vai colocando amor nas suas ações, vai auxiliando e sendo auxiliado em busca de um mundo melhor, para que então você seja o merecedor desta graça. Que probabilidade de êxito se reservará ao necessitado que formula uma solicitação em gritaria, com evidentes sintomas de desequilíbrios? Quantas vezes há determinadas religiões, sem querer falar de religião nenhuma, mas é a atitude de determinados crentes e pessoas que dizem que crer, se ela quer, ela não precisa ficar gritando por aí a todos os cantos, para que todos assistam, que ele está em oração. Uma certa situação, andando pelo centro da cidade, eu vi um senhor com a Bíblia na mão, subiu numa lixeira. Antigamente, se vocês lembram, tinha aquelas lixeiras tipo em aço, e ali ele se pôs em pé e gritando, esbravejando, gritando o nome de Jesus e essas coisas todas. O que ele mostra naquele momento é fé ou desequilíbrio?
Será que precisa a gente ficar gritando e bravejando? O nosso assunto entre nós e Cristo, entre nós e Deus. Ele sabe das nossas necessidades, mas Ele quer também ver a nossa atitude, a nossa necessidade, nossa humildade perante as suas leis. E estejamos convencidos de que oração intempestiva, constituída de pensamentos desesperados, descabidas exigências, destina-se ao chão renovador, qual acontece a flor improdutiva que o vento leva. Então, mediante a essas atitudes, no qual eu falei ainda agora, ela simplesmente vai ser inteligível. Ela não alcançará o seu objetivo e cairá como uma flor ao vento, que este o levará ao nada. Então não terá a sintonia. Eu gostaria de fazer um convite a vocês neste momento, para que vocês façam uma oração comigo. Por favor, feche os olhos e vamos orar. Pai nosso, Pai nosso, Pai nosso, Pai nosso. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Aleluia, irmão, aleluia, aleluia, aleluia. Podem abrir os olhos, irmãos. Alguém atingiu o objetivo aí? Essas são as preces inteligíveis no qual o Evangelho segundo o Espiritismo está narrando. Propor ao auditor, se eu não entender o que significam as palavras, serei um bárbaro para aquele a quem falo, e aquele que me fala será para mim um bárbaro. Antigamente havia o uso intenso do latim em determinadas missas, em que a grande maioria não entendia nada e só esperava o amém. Será que essas pessoas sabiam exatamente o que estava sendo ditas? O que estaria sendo pedido? Como poderiam alcançar o seu objetivo se nada estava sendo dito para ela de forma clara? Então, essa situação, com o tempo, foi sendo corrigida e procuramos então falar todos a mesma linguagem, em sintonia com o Mestre Jesus, é que é o orientador das leis do Pai. A prece só tem valor pelo pensamento que lhe está conjugado. Se não entendemos a linguagem usada na oração, não podemos formular uma ideia com sintonia com o divino. Estaremos praticando uma ação mecanicamente. Julgá-lo, pois, mais sensível à forma do que ao fundo, é rebaixá-lo. Então, se nós usamos determinadas fórmulas, Deus, que é o entendedor, o conhecedor de nossos pensamentos, de nossos sentimentos, Ele não será inferior a essas nossas fórmulas que nós usamos às vezes mecanicamente. Deus vê o que se passa no fundo dos corações, lê os pensamentos e percebe a nossa sinceridade para com Ele. Agora falaremos da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Os espíritos sofredores reclamam prece, e estas lhes são proveitosas. Por quê? Verificando que alguém neles pense, menos abandonados se sentem, menos infelizes. Pessoas há que não admitem a prece pelos mortos, porque, segundo acreditam, a alma só tem duas alternativas: ser salva ou ser condenada às penas eternas,
resultando, pois, em ambos os casos, inútil a prece. Meu pai, ele pertencia a uma determinada religião, que é da legião protestante, no qual eles acreditam que morreu, acabou. Não precisamos de prece. Nós não precisamos mais de nada. Se nós agimos correto aqui na nossa passagem pela terra, estaremos salvos. Se não agimos corretos, não tem mais salvação. Como diz determinada doutrina, arderá no mármore do inferno. Será que isso é verdade? A doutrina espírita no qual nós estudamos, nos dedicamos, ela diz que não é bem assim. Que nós espíritos somos eternos, que nós temos as chances de recomeçar, como diz o nosso saudoso Chico. Não podemos fazer um começo, mas podemos fazer um novo fim. O que ele quis dizer com isso? Ele quis nos esclarecer que se nós erramos, estamos uns espíritos endurecidos ou estacionários, chegará determinada época em que teremos a oportunidade de seguirmos em frente. A partir do momento em que nós despertarmos de que os sentimentos bons, que a caridade, ajudando uns aos outros, aí nós então possamos estar galgando um degrau acima do qual nós estamos. Se eu me mantenho rebelde em determinado patamar, ali eu vou ficar estacionado, até eu despertar para o lado da nossa evolução. Uma crença que petrifica o coração é incompatível com a crença em um Deus que ponha na primeira categoria dos deveres o amor ao próximo. Então, graças a Deus, nós estamos dentro de uma doutrina que não nos deixa petrificarmos os nossos corações. Diz que fora da caridade não há salvação. Isto, ele quer nos dizer que devemos praticarmos os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, que é amar ao próximo, que nós devemos seguir em frente. Só assim podemos evoluir. Mas antes também não devemos esquecer de amar a Deus sobre todas as coisas. O homem sofre sempre a consequência de suas faltas. Não há uma só infração à lei de Deus que fique sem a correspondente punição. Se nós agirmos errados, nós vamos ter que respondermos pelos nossos atos. O tempo que dura esta punição depende de nós. Depende do nosso despertar. Depende do instante em que nós desistimos de insistirmos pelo lado errado e seguirmos então as leis naturais, seguirmos a orientação do Mestre. Quem determina a duração da pena será você, conforme o seu arrependimento e a sua reparação. Tal a lei imutável em conformidade com a bondade e a justiça de Deus. Então Deus é misericordioso, Ele nos deixa à vontade, toma a sua atitude e você verá os resultados para você. Se por nossas preces lhe inspiramos essa vontade, se o amparamos e animamos, se pelos nossos conselhos lhe damos as luzes que carecem, em lugar de pedirmos a Deus que derrogue a sua lei, tomando os instrumentos da execução de outra lei, também sua, a de amor e de caridade,
execução em que, desse modo, Ele nos permite participar, dando nós mesmos, com isso, uma prova de caridade. Eu não vou ficar aqui pedindo para que Ele alivie o nosso irmão. Vou ficar pedindo sim, para que esse nosso irmão, ele tenha vontade, ele tenha coragem, ele tenha o discernimento e que possa estar trabalhando para a sua melhora. Então eu vou ficar orando para que ele desperte para esta nossa vida. De canja, nós recebemos as instruções dos Espíritos que nos orienta a maneira correta de orar, em qual eles dizem o seguinte: o dever primordial de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar a sua volta à vida ativa de cada dia, é a prece. Ao anoitecer, antes de dormir, faça a sua oração, pedindo a Deus para que você se encontre com os espíritos de escala superior à sua. Uma reunião com eles e com seu anjo protetor, pedindo orientação, e que seu corpo possa repor energia, para que no dia seguinte ele amanheça revitalizado para uma nova jornada. Ao amanhecer, você peça a Deus para que esses irmãos permaneçam na luz e agradeça por ter tido essa oportunidade de, mesmo o seu corpo estando em repouso, você está naquele momento trabalhando. Então nós trabalharemos sempre, sempre na seara do Senhor Jesus Cristo. E qual é a felicidade que a prece proporciona? Vinde, vós que desejais crer, os Espíritos Celestes acorrem a vós anunciar grandes coisas. Então, diariamente, nós recebemos orientações. Basta, como eu disse no início, nós estarmos em oração, em sintonia e com atos saudáveis, atitudes edificantes que possam nos auxiliar a cada dia. Com isso, eles dizem: avançai pelas veredas da prece e ouvireis as vozes dos anjos. Que harmonia! Já não são o ruído confuso e os sons estríbulos da terra, são as liras dos arcanjos, são as vozes brandas e suaves dos serafins, mais delicadas do que as brisas matinais, quando brinco na folhagem dos vossos bosques. Por entre que delícias não caminhareis. A vossa linguagem não poderá exprimir essa aventura tão rápida entre por todos os vossos poros. Tão vivo e refrigerante é o manancial em que, orando, se bebe. Doçosas vozes, inebriantes perfumes, que a alma ouve e aspira, quando se lança a essas esferas desconhecidas e habitadas pela prece, sem mescla de desejos carnais, são divinas todas as aspirações. Também vós, orais como Cristo, levando a sua cruz ao Gólgota, ao Calvário. Carregai a vossa cruz e sentireis as doces emoções que lhes perpassavam na alma, se bem que vergado ao peso de um madeiro infamante. Ele ia morrer, mas para viver a vida celestial na morada de seu Pai. Obrigado, Santo Agostinho. Paris, 1861. Graças a Deus.
Agradecemos ao Edson. Agora o seu Girão irá nos falar. Que a paz de Jesus permaneça nesse ambiente em nossos corações. Continuando aqui a lição de hoje. Pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei e se vos será aberto. Quem pede, recebe, quem busca, acha, e quem bate, se abrirá. Nessas frases aqui tão simples, está justamente a nossa sintonia. O que nós vamos buscar vai depender do que nós estivermos entendendo. Se eu estou buscando o bem, eu vou encontrar o bem. Jesus assim ensina. Se eu estou buscando o mal, eu vou encontrar o mal. E aqui na lição de hoje, falando sobre orações, sobre essa questão de línguas, Paulo de Tarso, ele na época ele condenou isto porque por mediunidade, naquelas diversas igrejas simples, né? Naquela época eram casas, havia muita mediunidade que recebiam comunicações que eles chamavam de profecias e recebiam em línguas que não a deles, nem grego, nem o aramaico. Então Paulo advertia já naquela época sobre orações em línguas em que nós não entendemos. Aí o tempo foi passando e muita gente, até hoje ainda, né, vez por outra, usa termos em outras línguas nas orações, mas isso é outra questão. Quando aqui nós já falamos na vez passada sobre orar pelos mortos, a doutrina espírita ora pelos mortos. Outras religiões oram pelos mortos, como já dissemos aqui. E a prova disso é que Jesus mesmo, quando eles querem saber onde é que está escrito isso, no Evangelho não diz porque o Evangelho deles é diferente. Houve uma redução, também não vou entrar aqui por causa do tempo, senão eu ficaria aqui falando, né? Mas o próprio Jesus, ele ensinou para todos nós, amai-vos uns aos outros. Quando ele falou isso, ele falou junto aos apóstolos, junto aos outros discípulos que estavam com ele e junto ao povo. E nós entendemos, nós espíritas, entendemos como outra religião também entende, só que nós entendemos com a reencarnação, que é mais profunda ainda, que amai-vos uns aos outros não quer dizer só o encarnado, não. É o encarnado e o desencarnado. Por quê? Porque todos nós somos espíritos. Ora estamos na carne, encarnado, e ora não, mas somos vivos. E até falamos aqui sobre outra passagem que Jesus, na transfiguração que ele fez, ele traz para junto dele Moisés e Elias. E ele faz essa transfiguração, mais uma prova que Moisés e Elias não estavam mortos, estavam vivos, eram espíritos vivos. E Jesus vai dando outros ensinamentos. Uma ocasião, discutindo com os saduceus sobre a ressurreição, Jesus vai dizer a eles, né, depois de Jesus explicar, dizer que eles estavam errados, né, Jesus vai dar o exemplo quando Jesus diz que Deus não é Deus dos mortos, é Deus dos vivos. Aí ele diz, Deus é Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ora, Abraão, Isaque e Jacó já eram mortos há muito tempo, mas Jesus os considera vivos, e Jesus termina dizendo, Deus não é Deus dos mortos, Ele é Deus dos vivos. Então nós estamos mais do que certos, dentro do nosso raciocínio da doutrina, que nós devemos mesmo orar pelos mortos. E eles gostam sim dos chamados mortos, nós sabemos que não estão mortos. E eles, claro que gostam das nossas orações.
Quem é que não gosta de fazer uma oração para um ente querido? Não estou nem falando mais naquela oração pelos sofredores. Vamos ficar só aqui nos nossos entes queridos. Acham que eles não vão receber o nosso pensamento? Vão receber o nosso pensamento, claro. E quem nos garante que eles também não oram por nós? Nós espíritas temos a certeza que eles oram por nós, que eles estão tão vivos quanto nós, só que nós estamos na carne, encarnados. Então eles também oram por nós. E quando é que nós devemos orar por eles? Em qualquer momento. Vamos orar nas aflições, pedir ajuda, socorro? Não, só isso não. Vamos orar nos nossos melhores momentos, nas nossas alegrias, e é o que mais acontece conosco, todos nós, né? Todos nós. Nos momentos mais alegres nós esquecemos de quem? De agradecer a Deus. Nós só nos lembramos de Deus nas nossas aflições, mas isso é nosso ainda. Mas podemos fazer essas experiências, né? Quando vamos fazer uma refeição, não precisamos fazer essa oração em público, mas intimamente nós fazemos. Devemos fazer, agradecer a Deus por esse alimento. E assim vai, a oração, ela não tem hora nem local, né? Antigamente, até por uma questão de dogma, que se dizia assim para nós crianças, né? Lugar de orar na igreja. Mas isso era uma coisa que vinha lá da Idade Média para colocar na nossa cabeça que nós devíamos ir à igreja para orar. É como se dissesse hoje aqui, lugar de orar na casa espírita. Para quê? Para atrair gente para cá? Para eles virem aqui para orar? Não. Orar se ora em qualquer lugar, na condução, na rua, em qualquer ambiente. Não tem essa de me recolher para fazer a minha oração. Jesus dá até um ensinamento do quarto que nós vamos chegar até lá. Só para citar aqui na nossa doutrina, quando nós chegamos lá na questão 659, que é o caráter da prece. Qual é o caráter da prece? É louvar, pedir e agradecer. Nós podemos inverter isso aqui, não é? É obrigado a seguir como o Espírito Superior ditou aqui. Primeiro que o Espírito Superior, ele não obriga a nada, não força a nada. Quando a gente recebemos uma comunicação, isso aí é uma coisa que a gente vai aprendendo com o tempo, e é maravilhoso isso. Quando nós recebemos uma comunicação de um Espírito que nós possamos achar que é superior, se ele está determinando alguma coisa, ele não é espírito superior, ele é um bom espírito, claro, ninguém vai aqui. Nós ainda estamos lá naquelas questões lá da classificação dos espíritos, estamos na terceira classe ainda. Mas um bom espírito que já é da segunda classe, pode dar. O bom espírito, às vezes, ele gosta de indicar, você deve fazer isso, aquilo. O espírito superior não faz. O espírito superior faz como Jesus ensinou. Ele conta até uma história, mas ele não te obriga a nada, nem te força a fazer nada. Isso é um meio quase que prático de se identificar se esta comunicação é de um espírito superior ou se é de um bom espírito, né? Isso aí a doutrina vai nos ensinando. Na questão 660, diz lá que o essencial não é orar muito, mas orar bem, claro. Esse muito aqui não quer dizer orar várias vezes ao dia, não é isso não. Orar muito, que ele está se referindo aqui, são aquelas preces longas, né, que a pessoa faz, daqui a pouco ele perde até o pensamento que ele começou e vai desvirtuar. Quanto menos palavras ou pensamento nós fizermos mais decoração, esse tem valor. Eu gostava muito de uma coisa que o Gerson Simões Monteiro dizia, né, sobre esse negócio de prece longa. Então ele dizia que a prece mais curta às vezes tem mais valor do que uma grande prece. É só aquela que diz assim: graças a Deus, ai meu Deus, me ajuda. Só isso, bastou. Em várias situações, uma prece curta
que a pessoa faz, às vezes tem muito mais valor do que aquelas preces eruditas, muito bonitas, com um vernáculo muito bonito, rebuscando coisas que quem está acompanhando, às vezes, sai dessa sintonia. Se ela for bem reduzida, com sentimento, nós continuamos mantendo ali aquela sintonia ali bem unida. Como disse Jesus, né? Onde 2 ou 3 estiverem reunidos, meu nome, eu estarei no meio deles, claro. Mas podemos estar aqui com 100 pessoas, com 4 ou 5 focados naquele sentimento. E os outros 90 e pouco não estão. Allan Kardec explica isso. Então Jesus não vai estar no meio desses tantos que já estão com um pensamento completamente fora. Mas aqueles que estão concentrados, certamente estarão ali com Jesus. Na questão 664, orar pelos mortos. E diz lá que orar pelos mortos, muitas vezes, é levar alívio para aqueles que estão precisando. Orar pelos mortos é levar alegria para aqueles que estão tristes. Então, é um benefício que se faz. O próprio Jesus, vamos repetir aqui, ele deixou uma promessa para nós, né? Para essas aflições. Serve para o encarnado como para o desencarnado. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e cansados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, recebei a minha doutrina, porque sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e meu peso é leve. Essa promessa de Jesus está ainda valendo e vai valer sempre. Quando nos lembrarmos de algum sofrimento, seja nosso, seja de um companheiro encarnado, uma companheira encarnada, ou pensando num desencarnado, suicida, por exemplo, né? Hoje mesmo houve um caso trágico aí, e suicida é toda hora. Então, esses, naturalmente, se fizermos uma oração com fé, né? com a esperança que vai chegar para ele, vai receber um alívio. Não quer dizer que ele vai estancar. A doutrina espírita nos ensina isso. Aqui não se faz milagre, não vai estancar, mas que ele vai receber um alívio, e neste alívio ele pode voltar a raciocinar, porque às vezes está completamente perdido. O suicida ele fica sem noção e demora muito tempo, né? Nós não podemos julgar aqui, mas demora muito tempo para ele voltar à situação normal dele. Então, quando nós fazemos prece por eles, né, numa situação qualquer que a gente toma conhecimento, isso para eles é um alívio. O poder da prece qual é? Qual é o poder da prece? Às vezes a pessoa diz assim: ai Deus, dai-me paciência, dai-me força, dai-me coragem, vontade, sabedoria para vencer minha dificuldade. Deus não vai fazer o milagre instantâneo para nós, não. Nós pedimos paciência, Ele vai nos dar. Mas Ele vai nos dar paciência que a partir de agora eu aceito tudo? Não, Ele vai. Pelo contrário, vão aparecer situações para eu exercitar essa pequena paciência que eu estou pedindo, mas é minha, paciência é nossa. E pode vir aí, força, fé e coragem. Eu vou ter, de repente, força, fé e coragem para vencer minha dificuldade? Vou ter sim, mas é com meu esforço, é com o nosso esforço. E aí, Deus está nos enviando o quê? Temos logo assim ao nosso lado o nosso anjo da guarda, né? Nosso guia espiritual, logo de cara. Mas vai enviar outros espíritos que em vários momentos vão estar sintonizados conosco, nos alimentando a força, a fé, a coragem. Tem uma oração muito bonita que todos conhecem, mas eu gosto de repetir e vou repetir ela aqui, que é a oração da serenidade, né? É feita essa oração, foi feita, já está aprovado, né, por um pastor protestante americano, só não sei o nome dele, mas já ouvi várias vezes, inclusive na Rádio Rio de Janeiro, falando sobre isso. Então ele diz assim: concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso modificar,
coragem para modificar aquelas que posso, e sabedoria para distinguir uma das outras. Está aí o resumo de uma prece pequena, que mesmo decorada, mas se fizermos com a nossa fé, está ali, tudo aqui. Pedimos serenidade para aceitar o que eu não posso modificar, coragem para eu vencer aquelas que eu posso, e sabedoria para eu distinguir o que é resignação e o que é coragem, que é esforço. Eu devo ser resignado, mas sem me acovardar, sem cruzar os braços, que aí vem o que? De repente, é o caminho de uma depressão. Eu tenho que ter o entendimento dessa serenidade, mas com força de vontade para eu vencer essa dificuldade. Tem um ensinamento na doutrina espírita que é muito certo, está lá no Livro dos Espíritos. Nós vencemos as pequenas dificuldades para nos melhorarmos, para de repente vencermos uma grande dificuldade. Deus não nos dá logo de cara uma grande dificuldade, nos dá as pequenas, para a gente ir treinando mesmo. Nós temos que treinar essas dificuldadezinhas para vencermos as grandes que possam aparecer. Um pastor, está lá no Livro dos Espíritos, na questão 665, é o pastor protestante, o Vermonode. Ele nos fala sobre orar pelos mortos. Interessante que nós estamos citando aqui, porque o Livro dos Espíritos, ele tem espíritos superiores. Todas as mensagens do livro dos Espíritos são de espíritos superiores. E podemos, sem nenhuma modéstia, dizer que também quem fez as perguntas é um espírito superior, Allan Kardec. Podemos dizer tranquilamente que Allan Kardec não se trata de fanatismo, nada disso, mas é de observação. Se ele faz as perguntas para um espírito superior, e as perguntas que ele faz são perguntas que nos representam, mas são perguntas inteligentes, e recebe de espírito superior. Mas o que nós queríamos dizer é que no Livro dos Espíritos tem espíritos superiores que foram aqui encarnados, sacerdotes, tem protestante, tem judeu. Não tem? Tem judeu, e israelita sim, tem, inclusive um que frequentou com Allan Kardec, mas tem. Então, esses espíritos superiores, eles nos dão as respostas para o nosso entendimento. E ele diz aqui, esse pastor, ele diz que orar pelos mortos é um sentimento de gratidão, no mínimo, é um sentimento de gratidão e afeto, amizade e piedade. Muito bonito que ele diz isso. E aqui nesse capítulo 27, mais adiante, vai ter uma mensagem dele também da maneira de orar. Ele começa dizendo que assim que nós recobramos o nosso corpo, ele quer dizer o seguinte, que nós estamos dormindo, e assim que a gente acorde, devemos já de imediato fazer uma prece, uma oração. Isso é um aconselhamento que ele dá, ele não impõe, ele está dando um aconselhamento. E daí ele descreve, e vai descrevendo, está lá acho que é número 22, está lá ele descrevendo esse modo de orar, né? Essa maneira de orar, e ele vai dizer que essa oração também é feita em qualquer lugar, em qualquer hora, e não há assim, determinado, porque antigamente se dizia assim, devemos orar ao acordar e ao dormir, quer dizer, só 2 vezes. Deus vai nos ouvir em alguns segundos de manhã, quando acorda, e de noite, quando dorme? Não. É em qualquer hora, em qualquer momento, em qualquer situação, e principalmente, né, que nos traz assim mais tranquilidade, são nos momentos alegres, quando nós estamos nos momentos alegres. Agora, dia 25 é um momento alegre, não tem nada com Papai Noel não, mas que tenha. Mas nesse momento alegre, vamos lembrar de Jesus, lembrar de Deus, agradecer aqueles momentos ali, vendo aquelas crianças felizes ali. Tudo isso faz parte da nossa vida, mas a oração ali é importante, ali é que é importante. Não é fazer a oração só nas nossas dificuldades, nas nossas aflições. Jesus também
ele aqui nessa lição, ele ensina isso inclusive no Sermão da Montanha, né? Quando ele diz: quando orares, fecha a porta e ora em segredo no teu quarto, né? Mas esse quarto, vamos entender, Jesus, quando falou aqui, ele falava para um povo para poder entender o que Jesus estava dizendo. Mas esse quarto é o nosso íntimo, é o nosso coração. Como nós já falamos, podemos estar no meio de uma multidão e eu fechar a porta e entrar aqui no meu quarto, que é o meu próprio coração, meu íntimo, meu coração, e fazer uma prece, seja de agradecimento, ou seja até no meio de uma multidão, numa aflição qualquer. Quando está lá nos evangelhos, Jesus dá alguns exemplos, né? Ele orou sozinho. Quando é que às vezes nós temos situações em que nós gostamos de orar sozinhos, sem ter ninguém perto? Isso não é crendice, não. Está lá, a gente prova com o evangelho, o próprio Jesus. Jesus, em alguns momentos, ele quis estar sozinho para ele entrar em comunicação com o Pai. Comunicação é oração. Ele lá em Cafarnaum, na casa de Pedro, ele às vezes se ausentava de noite e, como quem diz, não vem ninguém comigo não, e se recolhia, aparecia de manhã, voltava. Está escrito isso lá. Ele no Horto das Oliveiras, próximo à prisão dele, ele deixou Pedro, Tiago e João mais abaixo e subiu mais um pouco para fazer as orações dele. Está lá no Evangelho de João, ele orando sozinho. Não que ele não quisesse a companhia, mas ele precisava daquele momento único para ele. E às vezes nós também precisamos do nosso momento único, sem ter ninguém perto. Isso não deve ser cotidiano, mas uma vez por outra a gente precisa disso mesmo, do nosso íntimo, estarmos sozinhos naquele momento. Já vamos chegando aqui no final. Eu vou só mostrar aqui que Jesus também nos dá um ensinamento muito bonito, está lá no Sermão da Montanha, que ele vai dizer assim, sobre as ofertas, né? Que naquela época se fazia muita oferta material, e hoje aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec explica para nós que hoje não precisa mais fazer isso. A nossa oferta não é mais material, a nossa oferta é o pensamento, né? Mas naquela época ele precisava dar um ensino, né, sobre as ofertas. Então ele diz assim: se estás, portanto, para fazer a tua oferta diante do altar e te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, ele diz: deixa lá a tua oferta e vai reconciliar-te com teu irmão. E aqui a gente observa um detalhe que Jesus está dizendo: se teu irmão tem alguma coisa contra ti, isso quer dizer, nós é que estamos errados, não é? Esse ti é o irmão que está lá magoado por alguma coisa que nós fizemos. E Santo Agostinho, na questão 919, ensina muito bem para nós, né? Fazer essas reflexões, né? Será que eu machuquei alguém hoje? É normal, a gente machuca mesmo. Mas na primeira oportunidade, se tiver, vamos lá reconciliar. E Jesus continua assim, depois ele diz: reconcilia-se sem demora com teu adversário, para que ele não te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao seu ministro, e o ministro te põe em prisão. Em verdade te digo, dali não sairás sem ter pago o último centavo. Então vê quão importante é a reconciliação. Agora, esta reconciliação com a doutrina espírita a gente aprende aqui, não é só nós aqui encarnados não, nos desencarnados. Os desencarnados inteligentes, que têm alguma compreensão, eles estão lá, vai lá com o adversário dele, que foi aqui, que também está desencarnado, vai se reconciliar. Então esse caminho que Jesus diz, não é só para nós encarnados não, é para os desencarnados também. Jesus também conta uma parábola, porque Jesus ele não chamava atenção, ele dava exemplo com parábolas. Então ele conta a parábola do fariseu e do publicano. Publicano, já dissemos aqui, são aqueles judeus que cobravam impostos e por isso não gostavam deles, principalmente os fariseus odiavam eles, né? Mas não é por ele ser publicano que era uma pessoa ruim. Então Jesus dá um exemplo aqui, né? Então ele diz assim que dois
homens subiram ao templo para orar. É pena que a gente não tem muito tempo, mas o que quer dizer subir ao templo para orar? Não é subir no templo, casa. Subir ao templo era, naquela época era Jerusalém. Jerusalém é no alto. E só existia um templo, que era o templo de Salomão, que era o de Jerusalém. Então, no comum deles se dizia isso: vamos subir ao templo, quer dizer, vamos a Jerusalém. Pelo menos uma vez por ano ia, como Jesus ia também, né? A família ia, inclusive aos 12 anos, estava lá. Era normal ir lá, pelo menos na festa da Páscoa, subir ao templo. E sinagoga? Sinagoga era diferente. Templo só existia um, era esse em Jerusalém. Sinagoga existia em várias cidades, em várias aldeias, inclusive Nazaré, que Jesus frequentava. Inclusive ele foi lá, assim que ele entrou na missão messiânica dele, ele volta a Nazaré e lá ele faz um discurso muito bonito. Então ele dá o exemplo aqui dessa parábola, desses dois. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu orava dizendo assim: graças te dou, meu Deus, porque eu não sou igual aos outros homens, ladrões, né, adúlteros, injustos, e nem como este publicano que está ali. Olha só. Aí Jesus continua a parábola. Enquanto isso, o publicano, à distância, não ousava nem levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: meu Deus, tenha piedade de mim, que sou um pecador. Aí Jesus acrescenta: este foi justificado, o outro não. Porque aqueles que se exaltam serão humilhados, e aqueles que se humilham serão exaltados. Bom, para nós finalizarmos aqui, tem uma passagem muito bonita sobre orações, que eu gostaria de fechar aqui, mas bem rapidamente. É a conversa de Jesus com a samaritana no poço de Jacó, no Monte Garizim. Essa conversa de Jesus, se a gente ler ali, está no capítulo 4 de João. É bem longa ela, muito bonita. E os discípulos ficaram admirados de Jesus conversando com uma mulher, sendo ele judeu, principalmente, e ela uma samaritana, porque os judeus não se davam com os samaritanos. Por quê? Porque os samaritanos só aceitavam o Pentateuco, né? Que era Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. As outras, os profetas, eles não aceitavam de maneira nenhuma, e por isso eles eram considerados fora da religiosidade deles. Mas eles acreditavam em Deus, eles oravam, tudo direitinho, eles eram descendentes de Jacó. Então Jesus está conversando com ela, e aí naquela conversa, só lendo lá para ver como é bonito, ele fala sobre o marido dela e tal, e ela fica admirada. Então ela diz, porque nós queremos chegar aqui nesse fecho aqui. Então ela diz para Jesus: por que os judeus dizem que nós temos que orar em Jerusalém? Nós oramos aqui nesse monte. Ela quis dizer para Jesus: não temos obrigação de ir a Jerusalém para orar. Por que dizem que só lá para orar? Aí Jesus, né, sabiamente, Jesus vai dizer para ela assim, né: mulher, acredite-me, vem a hora em que não adorareis o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Mas vem a hora, e já chegou, que os verdadeiros adoradores do Pai hão de adorá-lo em espírito e verdade. Deus é espírito, e os seus adoradores devem adorá-lo em espírito e verdade. E finalizando aqui, vamos colocar aqui os últimos versículos do Sermão da Montanha, quando Jesus diz assim para nós, né? Aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as põe em prática, é semelhante àquele homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Vieram as chuvas, enchentes, os rios transbordaram e se jogaram contra aquela casa. Mas ela não ruiu, porque foi construída sobre a rocha. Porém,
Aqueles que ouvem a minha palavra e as não põem em prática é semelhante àquele homem imprudente que construiu sua casa na areia. Vieram as chuvas, enchentes, os rios transbordaram e as águas se jogaram contra aquela casa. Ela ruiu e grande foi a sua ruína. Fiquemos na paz de Jesus. Graças a Deus.